O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga do podcast Meio Campo é bem-vindo e é bem-vinda. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein e Felipe Lobo para mais um episódio do podcast Meio Campo, 22 de julho de 2024, semana olímpica. Esse podcast historicamente se dedica a falar mais de futebol do que de qualquer outro esporte. Evidentemente, em tempos olímpicos, até o programa de receita da mulher que fala com o papagaio nas manhãs da TV Globo acaba falando de esportes em geral. A gente não vai se privar de eventualmente falar sobre algumas dessas coisas, até porque temos aqui na equipe o Leandro Stein, jornalista, atualmente escrevendo sobre histórias olímpicas, atualmente trazendo ótimas histórias. Se você não segue o Leandro Stein nas redes sociais, ou se segue e o algoritmo não te entrega o Leandro Stein, dê um jeito nisso, porque são muitos e muitos links ali com boas histórias, reportagens, e são muitas boas histórias, né? Eu não sei como é que é na China, nos Estados Unidos, esses países que têm 300 medalhistas por edição, a gente tem 20, 15, numa ótima edição, uma edição atual com esportes que a gente vai bem, e a gente conta a história desses 15, 20 e mais umas 10 ou 15, e são sempre histórias muito saborosas. É difícil você encontrar um atleta olímpico brasileiro que não tem uma história boa de ser contada, inspiradora de alguma forma, bonita por algum ângulo. Então, boa Olimpíada para quem é de Olimpíada. A gente tá tudo fechado lá, viu, Felipe Lobo? Ninguém chega no Rio Sena, ninguém anda para lá, ninguém anda para cá, porque o mundo é assim que tá. Não que fosse diferente em outras épocas, né? A Olimpíada de 72 em Munique já mostrou como era importante a segurança. E em 72 em Munique já tinha Israel com reféns palestinos e palestinos invadindo para fazer terror e tornando atleta. Aí sobrou para o esporte, sobra, né? Porque muitas vezes sobra para os civis, como tem sobrado, até que não sobre mais nenhum civil na Palestina, mas tem sobrado para civis. Em outra edição da Olimpíada, sobrou para os atletas de Israel. É uma preocupação, a segurança é sempre uma preocupação, a festa precisa ser feita de maneira bem responsável no mundo que a gente vive hoje, até porque não existe um molde de um estádio. As Olimpíadas né, terão sua cerimônia de abertura ao ar livre, nas margens do Rio Sena, vai ser diferente de tudo. Então, muita segurança por lá e a gente muito na expectativa de que os jogos comecem. Gostou da jaquetinha da delegação brasileira, ou Felipe Lobo? Salve, salve, amigos e amigas. Não, a jaqueta eu gostei. A única coisa do uniforme que se mostrou até agora que eu gostei. Os uniformes do atletismo de pista são muito bonitos. Acho que são. Não lembro. Porque aí é do patrocinador da modalidade, né? Assim como no futebol tem o patrocinador específico e tal. Mas da delegação eu não gostei, não. Eu achei meio moda gospel. Mas e nada contra a moda gospel em si, é que não é adequado para um evento de esportes, né? Moda gospel é legal pro Marcha com Jesus, mas não para, né, esportes. Então, a dos Estados Unidos, por exemplo, é espetacular. Eu sempre fico um pouco assim que os Estados Unidos normalmente são bem cafonas e eles fizeram um que é ótimo. Então, dá pra fazer, né? É que, como eu sempre digo, às vezes as pessoas gostam de culpar a marca que faz, e no caso do Brasil, às vezes acontece também, mas normalmente você tem que culpar a federação ou o seu clube. Quando o uniforme do seu time é feio, o seu time é co-participante. Ele que dá as premissas e ele que aprova os processos até chegar no produto final, que ele também pode aprovar ou reprovar. Então a culpa é do COP, no fim, né? Infelizmente. Sim. O futebol em Paris, nas Olimpíadas, os jogos não serão só em Paris, mas a Olimpíada é de Paris, então a gente fala Paris, né? Os jogos de Paris, o futebol feminino brasileiro está classificado, o masculino não, mas a gente vai falar um pouquinho também do masculino, vai falar sobre a seleção feminina, que começa antes da cerimônia de abertura a bater uma bola naquele país. Vai dar tempo da gente falar de futebol brasileiro. Ô, John Textor! Vai falar de transferências pela Europa, De Bruyne
parece que a gente vai falar sobre esse boato, sobre esse rumor da saída do De Bruyne, que estaria indo para a Arábia Saudita, e vai falar de outros nomes também, e um giro também pelo mundo, se der tempo. Por exemplo, no roteiro, Leandro, está escrito assim: torcedores atiram bolo de peixe em protesto contra o VAR. Você já jogou bolo de peixe em alguém em protesto contra alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Nem comi bolo de peixe, mas é interessante só de notar nesse ponto a discussão, né? Acho que a Escandinávia é o lugar do mundo que tem uma discussão maior sobre o uso do VAR. A Suécia não usa o VAR, né? Assim, uma decisão dos clubes, tem o ambiente associativo nos clubes, e os clubes são contra o uso do VAR, os clubes peitam até o novo presidente, o presidente recente da federação, que tentou impor o uso do VAR, e existe uma discussão muito maior lá sobre a maneira como o VAR interfere até no que é ritmo de jogo, no que é experiência de estádio mesmo, né? Isso às vezes, quem não frequenta estádio com tanta assiduidade se esquece como o VAR também causa um impacto para a experiência que se vive nas arquibancadas. E nesses lugares, como a experiência de estádio é tão valorizada, eles têm uma discussão assim, muito mais crítica em relação ao uso do VAR, né? Aquilo que tem um impacto indo além da própria questão de justiça, enfim, de corrigir lances, erros clamorosos, acaba sendo interessante, mas não precisa jogar bolo de peixe, né? Bolo de peixe, hein, senhores? Quero mandar um abraço e fazer um teste aqui, um abraço todo especial ao Caio Belandi. Caio Belandi casou nesse final de semana. Caio Belandi do lado B do Rio, sempre nos ouve, sempre está com a gente. Eu espero que ele não ouça, porque tá, afinal de contas, em lua de mel, né? Se você estiver ouvindo o podcast Meu Campo durante a lua de mel, a gente fica muito honrado, mas eu espero que você não receba esse beijo, esse abraço. Beijo para Flávia, beijo para o Caio, que sejam muito felizes. Hoje o Matias não está aqui com a gente. Eu estive com o Matias no fim de semana, no casamento do Caio. A gente não tem hoje também o Bruno Bonsante, que está gozando de férias, mas estamos com você, que topa estar aqui ao vivo ou no podcast gravado. Josenilson, um abraço. Grande Mike Costa, boa tarde. Obrigado pela promoção do nosso Meu Time de Botão, viu, Mike? Isso conta muito, cara. Quando a gente vê as estatísticas ali, a gente sabe que quando alguém fala, né? E essa semana a gente colocou Meu Time de Botão sobre o Cruzeiro dos anos 70. Obrigado pela força de sempre. Cecília Madeira, abraço para você. Matheus Vieira, Diego Marques, salve, salve para você também. Michael Menegatti, Matheus Hudson. O que será que o americano do fair play financeiro... ele está falando do John Textor, né? Vai dar tempo da gente falar um pouquinho do John Textor, e é bem curioso mesmo, né? Porque eu concordo com o teto de salários, né? Mas vindo de alguém que contrata o Thiago Almada para ficar 4 meses no futebol brasileiro, para driblar fair play, possivelmente para driblar fair play econômico no futebol europeu, a gente está falando pelo bem do futebol ou pelo bem do nosso peixe, do nosso bolo de peixe? O John Textor precisa deixar de achar que todo mundo aqui é imbecil. Não é só porque a gente não fala inglês que a gente é imbecil. Tratar a gente com um pouquinho mais enfim, conversar como adultos, né? O John Textor tem um pouquinho de dificuldade de ter uma conversa adulta sobre futebol. A seleção feminina do Brasil está em Paris, com a Marta, sem a Cristiane. A gente sempre parte do princípio, né, Stein, de que a seleção feminina tem mais chances de ganhar a Olimpíada do que a Copa. Por quê? Na Copa do... Primeiro que o Brasil vai estar sempre nessa Olimpíada, enquanto o futebol aqui do continente não melhorar bastante, o Brasil consegue essa vaga para a Olimpíada sem maiores dificuldades. Mas o mesmo não se reproduz na Europa, porque são menos vagas do que uma Copa do Mundo. Então, você, de ponto de partida, você já tem menos favoritas ao título, né? Algumas seleções europeias que dariam muito trabalho para o Brasil já nem viajaram para a França. Então, do ponto de vista estatístico, você tem menos obstáculos para chegar numa medalha ou até num título olímpico. Dada a circunstância, dado o contexto do que foi a trajetória olímpica do Brasil, o time feminino do Brasil, os Jogos Olímpicos têm um peso bastante grande. A gente leva
não exatamente como uma Copa do Mundo, mas eu não acho que é muito diferente, não. Eu acho que a seleção feminina brasileira, quando chega no futebol olímpico, tem uma carga similar à de uma Copa do Mundo, pelo menos é o que eu sinto no emocional delas. Que tal para você essa seleção? Como chega? O quão favorita é? E quero te ouvir sobre os jogos de futebol de mulheres, o time feminino do Brasil e os times femininos em Paris. Bom, é um momento de transição, né? E isso acho que é até importante para a gente analisar as perspectivas da seleção em relação ao que não deu certo no ciclo da última Copa do Mundo, o que não deu certo com a Pia, né? Que existiam grandes expectativas e acho que o trabalho da Pia, no geral, ficou bem abaixo assim do que se imaginava, do que poderia entregar. E o Arthur Elias ele tem conseguido bons resultados, né? Ele tem conseguido trabalhar bem a seleção. Acho que um dos pontos principais aí desses meses à frente da seleção é a maneira como ele testou jogadoras, né? Ele girou bastante o elenco, ele teve contato com mais de 50 atletas durante o período de amistoso, de Copa Ouro, enfim, de competições, a competição internacional que ele disputou e os amistosos que ele fez. Deu para perceber assim, o Brasil com um senso coletivo mais aguçado, e a gente sabe como no futebol de seleções isso faz a diferença, né? E isso é importante ainda mais para o Brasil no momento de transição, no momento em que, enfim, tem uma troca de guarda na geração e que a Marta, ainda que seja o grande nome, o Brasil precisa estar consciente cada vez mais que a Marta é para momentos pontuais, não é para carregar o time, porque ela já não enfim, essa constância que ela tinha em outros tempos da seleção, né? A Marta vai ser, obviamente, a jogadora mais brilhante do Brasil, é a jogadora mais brilhante da história do futebol feminino, então a gente sempre vai esperar algo diferente da Marta, mas não para ser aquela jogadora que vai carregar o time, e nisso acho que o Arthur Elias ele tem construído bem, né? Ele tem aproveitado, tem montado um time ofensivo, tem montado um time com uma identidade de jogo mais agressiva, e isso é bacana. A própria convocação dele foi nesse sentido, né? E ele até comentou durante a coletiva o alto número de atacantes que ele convocou exatamente para ter uma alternância maior de peças, uma rotação maior de peças no ataque, para que tenha esse ataque descansado, para que consiga trabalhar num formato de torneio que é de tiro curto, e que muitas vezes você vai ter viagens encavaladas, você pode ter prorrogações, enfim, você tem os mata-matas, então achei interessante também essa opção dele de convocação, uma convocação que obviamente olha bastante para o trabalho do Corinthians, né? Da onde ele vem, da onde a Cris Gambaré, supervisora, também vem, o principal clube do Brasil e ajuda, né? Ajuda um pouco nisso de construir uma estrutura coletiva para o Brasil. Tem jogadoras interessantes também fora, né? E acho que a grande surpresa da convocação, a surpresa positiva, foi a Caroline, que teve uma grave lesão ligamentar e está voltando agora, mas acabou sendo uma aposta, né? Ela vinha do prêmio de melhor jogadora da Liga Americana, um prêmio inédito para jogadoras brasileiras. E existe essa expectativa também por ser uma jogadora que tem características que pode se encaixar em diferentes postos, né, em diferentes funções dentro de campo. Isso também é importante. Outra que eu destacaria, e acho que é um nome também para a gente... se fala pouco dela, né, a Rafaele, porque, enfim, é a capitã, é uma das jogadoras mais experientes do elenco, tem uma bagagem imensa de seleção, tende a se tornar cada vez mais importante como liderança, né? Até, enfim, por conta da braçadeira, e é uma jogadora muito técnica, né? Assim, a qualidade dela para construir o jogo, uma zagueira que começou como lateral, que jogou no futebol universitário dos Estados Unidos como meia, é uma jogadora muito inteligente, outra também que acho que fica um destaque, assim, para a gente falar, além de Marta, que é o nome óbvio, que, enfim, vai estar na sua sexta Olimpíada, só atrás da Formiga, né? Vai estar tá buscando o recorde de maior artilheira da história das Olimpíadas e afirmou que esse é o último ano dela na seleção, né? Então tem esse clima especial para Marta, mas a gente deve olhar além e deve esperar uma seleção que tem que ser competitiva, porque o sorteio foi um dos piores possíveis, né? Assim, quando saiu o sorteio
do grupo, estava claro que o Brasil vai ter muita dificuldade, né? Considerando que a Espanha é a melhor seleção do mundo hoje, sem muito questionamento, né? Por qualidade das jogadoras, por aquilo que faz o Barcelona, que é a base da seleção, por Bonmati, por Parajuelho, por várias e várias que podem ser mencionadas. O Japão é outra carne de pescoço, né? E quem lembra do nosso antigo podcast, quando a gente acompanhou a Copa do Mundo ano passado, a gente falava que o Japão exibiu o melhor futebol da Copa do Mundo feminina até o momento em que acabou sendo eliminado num jogo em que não se encaixou muito o estilo do Japão, e o Japão passou por cima da própria Espanha, né? A Espanha cresceu na competição, mas na fase de grupos o Japão amassou a Espanha, e a própria Nigéria, que também fez uma Copa do Mundo muito interessante, tem Oshoala, tem boas jogadoras, fez uma boa Copa do Mundo, então é um grupo bastante desafiador para a seleção, e a seleção tem esse histórico, né? Desde que o futebol feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 96, a seleção feminina sempre conseguiu avançar aos mata-matas, mesmo na época em que eram só 2 grupos, né? Só avançavam direto para as semifinais. A seleção tem esse retrospecto de 100% de aproveitamento rumo aos mata-matas. Nessas Olimpíadas, se o Brasil conseguir se classificar para os mata-matas, e aí vale a gente lembrar que passam também os 2 melhores terceiros colocados, né? Porque são 3 grupos de 4 seleções, então os 2 primeiros de cada grupo se classificam automaticamente, os 2 melhores terceiros colocados avançam. Então o Brasil tem até chances maiores, especialmente se conseguir uma vitória nessa competição. Mas se passar para os mata-matas, eu acredito que o Brasil possa, de fato, brigar por medalhas, né? Hoje o Brasil não tem muito essa concepção de ser candidato a medalhas, mas já pega 2 das seleções, talvez das maiores candidatas aí a ficar no pódio, né? A Espanha é a maior candidata ao ouro, e o Japão também eu vejo como uma forte candidata. Então, uma classificação do Brasil pode ser até determinante para essa perspectiva de medalhas, mas é um grupo bem trabalhoso, ainda que o time venha nessa evolução. É um grupo para a gente também não deixar expectativas tão altas pelo trabalho que vem sendo bem feito nesses últimos meses. Só um aspecto que você lembrou bem a mim no começo, não tem a campeã europeia na Olimpíada, né? A Inglaterra não está na Olimpíada. A Inglaterra é sempre bom lembrar, no caso do futebol olímpico, é sempre uma questão complexa, porque a Inglaterra compete como Reino Unido, né? Que é o país oficialmente, né? E no caso de 2012 foi feito um acordo ali muito frágil para que houvesse uma seleção britânica, né? Porque os países sede são obrigados a disputar todas as modalidades. Então, no caso do futebol, foi feito esse esforço. Depois até se discutiu pós-2012, em 2016, por exemplo, no Rio, e depois em 2021, que foi a Olimpíada de 2020 de Tóquio, chegou a ter discussão sobre ter de novo esse time, principalmente no feminino, porque o feminino é muito forte e é campeão europeu, né, nesse momento. E não teve acordo. Então, é um dos exemplos do que você falou, que a Olimpíada acaba sendo um pouco mais acessível, porque, por exemplo, não tem as inglesas que hoje estariam brigando, como provavelmente estarão brigando pelo título mundial na próxima Copa de novo, né? Sim. Quero mandar um abraço para Laura Fia, finalmente conseguiu pegar ao vivo. Valeu, meios e meias. Valeu, Laura, um abraço para você. Rafael Montanaro aqui também conosco. O Mike lembra o episódio da última sexta-feira. Infelizmente eu não estava aqui, mas foi um episódio muito feliz aí de vocês que estiveram, né? Matias Stein Lobo, falando sobre tudo que envolve o racismo, né? O racismo manifestado por jogadores da Argentina, que na verdade é reflexo de uma educação e uma cultura que não leva isso a sério, não trata isso como uma questão, e é um dos problemas, de fato, que a Argentina tem para enfrentar, e os jogadores da seleção da Argentina estão expostos nesse momento, muito mais o Enzo do que qualquer outro jogador. Foi um debate bem interessante, foi uma conversa boa, eu ouvi. Só para relembrar, hein? A torcida do River, até me mandaram hoje, eu tinha visto hoje, né?
ontem. O Enzo recebeu uma homenagem e a torcida cantou de novo, né? No estádio, no Monumental, a mesma música. O que mostra um pouco do que a gente falou no episódio, que é a discussão na Argentina não avança porque justamente os argentinos ignoram que não é permitido fazer qualquer coisa no futebol, que a cancha não é um lugar isento para que você possa proferir preconceitos como provocação. E os argentinos parece que não aceitam isso. E, de novo, a gente às vezes fala, não é que a gente tá dizendo que assim todo argentino é racista, não é isso. Mas é que se bloqueia uma discussão que deveria acontecer lá e que eu tenho certeza que muitos argentinos que são contra o racismo, e eu diria que até a maioria, porque é uma coisa óbvia, só que essa discussão fica bloqueada porque se aceita lá, como já se aceitou aqui, que essa é uma provocação válida. Então precisa ter algo, e aí eu digo, a Conmebol precisa ter ação, a FIFA precisa ter ação, porque parece que não vai entender pelos meios do debate, né? Vai ter que ser por punição. Talvez seja o único jeito de essa discussão avançar. O Expedito Neto pergunta pra gente o que explica o ódio que os jogadores e técnicos estão indo para entrevistas no Brasil, né? O técnico do Botafogo vazou, o Zubeldia também. O pessoal tá muito bravo, de fato. Não sei se é um cargo de alta pressão, é um cargo que você parece que precisa devorar as pessoas, senão vai ser devorado. Mas, cara, o que tá funcionando nesse aspecto no Brasil, né, Expedito? Porque do goleiro ao ponto esquerda, e no caso o goleiro de fato cai o jogo inteiro quando o placar lhe convém, o ponto esquerda não para de falar no ouvido do juiz o jogo inteiro, o juiz é sim autoritário, os técnicos estão parecendo malucos do lado de campo, os cartolas estão parecendo malucos nos seus gabinetes, o jornalismo tem sido cada vez mais de clube e não de relato e de opinião isenta, e as torcidas, todo mundo está achando que os seus clubes estão sendo prejudicados, está todo mundo de sacanagem o tempo inteiro. Então, o que sobrou? O que está funcionando no futebol brasileiro nesse aspecto, né? No aspecto de convivência, de relacionamento entre partes? Eu não vejo, nesse momento, nada está funcionando. Quero mandar um abração para o Fabrício Borges, que nos pagou um cafezaço aqui. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado pela sua companhia e vamos em frente, Fabrício e amigos e amigas. Esse foi o futebol, né? O Stein e o Lobo falaram sobre o futebol olímpico das mulheres, com as mulheres. E o futebol dos homens, com os homens em campo. Que tal o que a gente tem de destaque? Não tem o Brasil. Que destaque a gente pode esperar? Vamos ficar de olho nessa Argentina, o que tem para entregar, enfim. Acho que é destaque o time da Argentina, porque leva jogadores importantes, né? O Julián Álvares é talvez o principal nome que vai ser levado entre os acima da idade, né? O Juli também vai, o goleiro. E o Otamendi, essa eu achei um pouco surpreendente, que ele também vai, tá? Entre os convocados. E, além deles, dentro da idade, dois grandes destaques, o Thiago Almada, agora Botafogo, e o Cláudio Echeverri, que é um talento muito grande da Argentina, né? É um time que, enfim, tem nomes para chamar a atenção. E a Espanha, né? Que é um time muito forte de nomes também fortes, de jogadores importantes. Tem o Sérgio Gomes, que era ex-Manchester City, está na Real Sociedad. Abel Ruiz, do Braga, que é um dos líderes desse time, é o capitão. O Juan Miranda, do Betis, que é um jogador importante, vem sendo especulado no mercado, lateral esquerdo. Tem o Alex Baena, meia do Villarreal, que é um jogador importante, que está sendo muito bem cotado. O Fermín López, do Barcelona, também, que é outro bem cotado. Então, é um time que tem talentos ali. Acho que são as três seleções, França, Argentina e Espanha, são as que chegam mais badaladas para esse torneio masculino, né? Uma seleção que, concordo com o Lobo, mas acho que tem uma seleção que está sendo pouco falada e que, obviamente, assim, repito algo que eu comentei durante a Eurocopa e Copa América, muitas vezes a gente avalia as seleções por aquilo que está no papel, né? Muitas vezes a seleção
especialmente seleção olímpica, né? Que, enfim, alguns dos jogadores, especialmente os acima da idade, não puderam nem se entrosar com os companheiros. Mas, por retrospecto, considerando que é a seleção que vem classificada como campeã africana e por aquilo que apresenta no papel, a seleção de Marrocos é uma seleção que me chama muita atenção, assim. E no futebol olímpico a gente sempre fica na cabeça com o futebol, com as seleções subsaarianas, né? Porque, enfim, tem o histórico de Nigéria, de Camarões, são as seleções que fizeram por merecer essa fama africana no futebol dos Jogos Olímpicos, não as seleções do norte da África. Mas Marrocos conquista esse título, Marrocos tem a bagagem, né, de Copa do Mundo, do que fez nesse ciclo recente. Se você olha os nomes, por exemplo, dos 3 acima da idade, um é o goleiro, o Munir Mohamed, que foi reserva, né, o reserva do Bono na seleção adulta. O capitão é o Hakimi, então eles levaram basicamente o melhor jogador marroquino, né? E o outro jogador acima da idade é o Soufiane Raimi, que quem assistiu à Liga dos Campeões da Ásia viu como ele é infernal no ataque, assim, né? O título do Al Ain teve atuações fantásticas do Raimi, foi muito bem. E aí quando você olha também os jogadores abaixo dos 23 anos, tem muitos jogadores interessantes, né? O El Kanous, por exemplo, que vem sendo um dos melhores jogadores do campeonato belga e é um meia de 20 anos, muito talentoso. Foi reserva da seleção, né, na Copa do Mundo, é um jogador que existe muita expectativa sobre ele e enfim, pode ser um cara para se firmar nessas Olimpíadas. Tem o Akomak no ataque, que é do Villarreal, que é formado pelo Barcelona, outro jogador bastante talentoso. Enfim, tem outros caras, né? Tem o Abdi, que é desses mais jovens do Sub-23, o mais famoso, né? Pela história no futebol espanhol, atualmente no Betis. Tem o Amir Richardson no meio-campo, que é um bom jogador também, que é um talento nessa seleção de Marrocos. Então, assim, ofensivamente, é um time que apresenta bastante alternativa. Tem caras muito pesados nesse acima da idade e tem esse histórico africano. Tá no grupo da Argentina, né? Tá num grupo complicado. Tem a Ucrânia também, que por conta da Eurocopa não conseguiu trazer os jogadores mais jovens, mais interessantes. Tem um ou outro assim, nome interessante de Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev principalmente, mas Marrocos me chama muita atenção assim, por aquilo que pode fazer, por aquilo que tem no papel, né? E aí das outras seleções, acho que vale um destaque a convocação de Guiné, eu achei interessante, né? Guiné tem o Naby Keita de capitão, tem o Ilax Moriba entre os mais jovens, mas é uma seleção que dependeu da repescagem para se classificar, mas pode ser, né, por aquilo que a gente vê de nome, uma seleção que chama mais atenção, por exemplo, que o próprio Egito, que foi vice-campeão africano e que vem treinado, né, pelo Rogério Micali, tem essa bagagem olímpica também no treinador, e tem umas seleções assim fora da casinha, né, se a gente pode dizer assim. Por exemplo, Israel vem de boas competições de base, né, e tem esses jogadores talentosos, estão na seleção israelense que foi convocada, por exemplo, o Oscar Gluck, camisa 10 do Salzburg, né, do Red Bull Salzburg, é um bom nome. Tem o Liel Abada, que está no futebol da MLS agora, mas jogou no Celtic durante um bom tempo, é outro sub-23, pode ser interessante. Outra seleção que eu citaria também é a seleção do Uzbequistão, porque fez uma boa Copa da Ásia com uma base bastante jovem, e alguns desses jovens estão convocados, né? Por exemplo, para destacar o Faizulaev, que é o principal dessa geração que vem em ascensão, né? O Uzbequistão foi vice-campeão asiático e levou também o principal jogador da seleção adulta, que é o Shomurodov, que estava machucado na Copa da Ásia e vai jogar as Olimpíadas, é o capitão. E o Paraguai, né? O Paraguai, que acabou sendo a outra seleção sul-americana classificada. Os jogadores acima da idade são conhecidos daqui, né? São Balbuena e Gatito Fernandes, mas entre os jovens tem caras bem interessantes, né? Para pegar especialmente o Enciso, que, enfim, já está no futebol inglês, né? E surgiu muito bem
no Campeonato Paraguaio, e o próprio Diego Gomes, que joga no Inter Miami, também é um cara que, enfim, quando apareceu na Libertadores, assim, me agradava bastante, né? E tem outros caras já jogando em ligas europeias, né? O Enzo Gonzalez, por exemplo, o Diego Gonzalez. Então é uma seleção que também tem alternativas, e assim, considerando que os favoritos são claros, né? Esses 3 que o Lobo falou, mas o futebol olímpico é totalmente aberto, especialmente por essa questão de base de entrosamento, pelo tiro curto que é a competição. Acho que vale assim, a gente ampliar um pouco e ver que tem trabalhos interessantes em outros lugares. Ficaremos de olho, então, no futebol olímpico, que começa antes da cerimônia. A gente sabe que Olimpíada é tanto esporte, tanta coisa acontecendo, que o futebol, a gente tira um pouquinho ali o pé, né? Não a gente não assiste com a mesma ênfase com a qual a gente assiste as competições regulares, Eurocopa, Copa América e os campeonatos das ligas dos clubes. Mas tem lá as suas histórias, tem os seus pontos interessantes e tem um sonho para nós brasileiros, né? O futebol feminino, as mulheres do nosso futebol esperam há tanto tempo esse primeiro lugar do pódio, seja o pódio olímpico, seja o pódio mundial. Então ficaremos atentos e na torcida. Felipe Lobo, eu deveria ter escrito isso antes, eu tinha certeza que aconteceria algo do tipo. Em breve a gente não escreve, depois acontece e a gente fica tendo que falar que sabia, sem ter como provar que já achava que era o que ia acontecer. A mim, estava na cara que o John Textor ia, em algum momento, acusar a si mesmo para tentar fazer com que a sua tese de que a inteligência artificial prova que o futebol brasileiro tem jogos manipulados é forte, né? Porque se você só diz que o jogo dos outros e o time dos outros manipula, evidentemente isso fragiliza a sua tese. A tese do John Textor agora envolve o próprio time, né? Ele disse que o colapso, ele deu uma entrevista, uma parte dessa entrevista que está sendo colocada a conta-gotas por aí para o Globo Esporte, né? O colapso do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023 teve, entre outras coisas, envolvimento de jogadores do Botafogo que, segundo a sua própria inteligência artificial, a inteligência artificial que ele confia, acredita, aponta que alguns jogadores, ou um jogador, ele não explica, ele não dá nomes, né? O que eu acho bem problemático, inclusive, teria manipulado os resultados contra o próprio time, contra o Botafogo. É difícil de descrever o quão distante da sanidade isso me parece. A mim parece realmente coisa assim, o descolamento completo de uma conversa sã sobre futebol. Mas eu quero te ouvir sobre essa, enfim, poderia ser uma bomba, poderia ser uma coisa que mexe com todos os alicerces aí da nossa conversa de futebol, mas não mexeu tanto assim, não estourou tanto assim, não balançou tanto assim os alicerces da bola, porque as pessoas estão cada vez mais ouvindo o John Textor e tocando o dia, né? Não está mais suscitando tanto debate. Eu gostaria que as pessoas ouvissem menos ainda o John Textor, porque toda vez que eu tenho contato fora do círculo que eu tô acostumado, eu ainda vejo as pessoas dizendo que o John Textor tá tentando fazer algo e não deixam, assim, ou que pelo menos assim, vamos ver o que ele tem. E o ponto pra mim é esse: o que ele tem é nada, ele não tem prova nenhuma. O relatório da Good Game não é prova em lugar nenhum, e esse é um problema. E o que ele faz é método, né? A gente já falou aqui. Ele fala coisas que não são verdades e ele trata como fato coisas que não são fatos. Ele diz que o relatório foi usado já em outros países para prender gente, em relatórios criminais, que teve gente que foi para cadeia por causa do relatório da Good Game. Eu vou deixar aqui de uma forma bem educada onde isso foi usado de forma criminal e levou gente para cadeia. Onde, John Textor? Onde tem gente presa por causa do relatório da Good Game? Por que ele fica falando isso para dar uma validade, tratando isso como um fato, que essa prova é tão válida que teve gente presa? Tá, onde foi preso?
Em que liga isso aconteceu? Nunca vi isso. E esse é o ponto. Ele usa isso como fato, porque aí, sustentado por isso daqui é tão importante que já teve gente presa, ele fala, e aqui tá dizendo que isso aqui aconteceu. E ele tá dizendo que teve 0-1 jogo do Botafogo que foi manipulado por jogadores do Botafogo. Que ele não diz quem são, porque ele diz que essas pessoas têm o direito de se defender e que essas pessoas não estão mais no clube. Esses jogadores não estão mais no clube. O que é muito conveniente, né? Você não acha muito conveniente que os jogadores, justamente os jogadores que manipularam, saíram do clube? Aí, assim, ou ele tinha essa informação ano passado e não quis dar, e aí demitiu esses jogadores, ou negociou, enfim, não quis usar para não desvalorizar os próprios jogadores, ou então, o que é a minha tese, é que isso aí é um grande caô, né? A gente sabe que é um grande caô. E o problema desse tipo de tese é que, assim, como você falou, a gente é um país de desconfianças. A gente vive sob desconfiança. Então, quando você diz que o país é corrupto, que os políticos são corruptos, que a CBF é corrupta, é uma coisa meio genérica e que meio que a gente aceitou que é mesmo. Porque a gente já teve vários episódios de políticos de Brasília e políticos da CBF, né, no caso, dirigentes, que estão respondendo criminalmente por maus feitos, né? Isso é algo que aconteceu nos últimos anos. Os últimos presidentes da CBF, todos responderam criminalmente por infrações, né? No Brasil e no exterior. Então, quando você joga isso, é meio fácil de colar, né? Porque assim, a CBF é corrupta. Tá bom. Mas, nesse caso aí, o que aconteceu? O que a CBF fez nesse caso? Que manipulação é essa? Esse relatório, eu vou lembrar, o relatório que é o escândalo que ele diz, né? Que os jogadores do São Paulo manipularam para favorecer o Palmeiras, que é uma loucura já por si, né? Mas basicamente o relatório diz: fulano não pressionou, o jogador tal não marcou. Que é uma coisa que acontece em 100% dos jogos de futebol. 100% dos jogos de futebol, até porque quando você está fazendo a marcação, um time de futebol sempre faz escolhas. Não tem como marcar perfeitamente o tempo todo. Até porque é um jogo de estratégia. Um time obriga o outro a errar para criar oportunidades. Então, eventualmente, um jogador não vai estar marcando ou vai errar a marcação, muitas vezes por erros forçados pelo adversário. Então, esse tipo de relatório cria ele aumenta o ambiente de desconfiança que a gente já vive. Que fica essa coisa de tudo é roubado. E eu acho isso muito ruim, porque ele continua fazendo isso. E eu não sou punitivista na vida, mas eu acho que não pode alguém que é dirigente de clube ficar acusando desse jeito e não acontecer nada. Porque assim, o que ele está dizendo, ele já disse que jogadores do São Paulo e de outros clubes manipularam resultados. Ele acusou esses jogadores. E o relatório dava nomes, porque convenientemente não era o time dele, então ele podia dar nomes, né? O relatório apontava quais jogadores tinham falhado de maneira fora do padrão. Isso eu acho muito grave, do ponto de vista civil, inclusive, não só criminal, porque você está jogando o nome desses jogadores no lixo, né? Dizendo que esses jogadores manipularam. E aí ele tem uma coisa que, assim, manipulação de resultado tem sempre uma intenção e alguém ganhando algo no processo. E ele diz, não sei quem ganhou e nem como. Então você não tem nada. Você não tem nada. O esquema o crime que foi feito, foi analisado pelo Ministério Público de Goiás, fez uma excelente investigação e vários jogadores brasileiros acabaram pegos no esquema de apostas, era porque havia uma quadrilha de apostadores para fazer apostas ali e ganhar em cima disso, como houve lá com o Edilson Pereira de Carvalho. Mas esse esquema só foi mostrado porque havia alguém ganhando. E eles conseguiram provar que essas pessoas ganharam. Tinham dinheiro colocado ali. Dinheiro saiu ali.
entrou para jogadores e saiu para apostadores aí usando os esquemas e tudo mais. Então, quando ele joga isso, ele só quer colocar um clima de desconfiança e isso é sempre para jogar como ele levou o nível de empurrar a pressão para os árbitros a um patamar que a gente nunca viu, né? O que ele tá fazendo é tentar jogar a pressão para a arbitragem para favorecer o Botafogo no fim. Para na bola dividida, num lance difícil, não ser contra o Botafogo. Que é o que os dirigentes fazem há anos. Então, assim, a SAF, nesse ponto, não resolveu nada. Ele é exatamente igual, nesse ponto, ao Eurico Miranda, que é um dirigente de clube dos anos 90. É a mesma coisa. Talvez pior, porque usando, em vez de baforadas, ele tá querendo dizer que é um esquema corrupto, maligno, né? Que estão puxando cordinhas contra o time dele. A Cecília Madeira lembra aqui que no xadrez existe algo parecido, né? O campeão mundial, Vladimir Klabnik, ele entrou nessa pira, né? De fazer cálculos para provar os pontos e tal, e tá perseguindo jogadores, acusando jogadores de marmelada. Não conheço essa história, vou procurar. A última história que eu tive sobre xadrez foi aquela história bem bizarra que aconteceu recentemente, que também não sei que fim que deu. Ô, Leandro Stein, meu falar da contratação do Magnus Carlsen pelo São Paulo. Não tô sabendo disso. Um dos maiores o São Paulo contratou um dos maiores da história do xadrez, mas enfim. Agora vai, então, né? Bom, qualquer dia eu preciso perguntar para quem entende sobre rivalidades no xadrez entre países e entre pessoas, porque é um esporte, né? Só não tem a movimentação atlética do tênis, mas é um embate mental ali que certamente cria as suas rivalidades e as suas pressões. Leandro Stein, deixa eu olhar contigo um pouquinho para o mercado. Eu citei no começo do episódio o De Bruyne, que estaria indo para a Arábia Saudita, mas é um rumor que já foi negado, então a gente fica esperando, talvez tenha sido um balão de ensaio. A gente sempre sabe que jogador da faixa de idade consolidado como o De Bruyne está suscetível a uma grande proposta para um último contrato. Isso pode acontecer nos próximos dias, mas hoje o De Bruyne não é realidade. Já o Rakitic né, o excepcional meio-campo da seleção croata, ex-Barcelona, ex-Sevilha, vai voltar para o seu país, sai da Arábia Saudita, vai jogar pela primeira vez, inclusive, na Croácia, vai jogar no Hajduk Split, foi recebido com uma grande festa. Que tal para você a ida do Rakitic, um dos grandes nomes do futebol recente da Croácia, que conseguiu os resultados maiores, só não conseguiu um título de Copa do Mundo aí, mas conseguiu realmente, é uma geração que não vai ser esquecida jamais, e é legal ver um jogador desse calibre, desse porte, resolvendo terminar a carreira no próprio país. Que tal para você o mercado de transferências, que tem também possibilidade da gente ver um goleiro brasileiro e pingar lá na Arábia Saudita, né? Falar de transferência hoje em dia é esbarrar na Arábia Saudita, notícia sim, notícia não. Bom, essa história do Rakitic, para mim, é uma das grandes histórias da temporada, né? Assim, a gente sabe que o Rakitic já caiu do seu melhor nível, né? Quando ele, enfim, ainda voltou bem para o Sevilha, mas passou os últimos tempos no Al-Shabaab. Mas é muito representativo, né? Porque o Rakitic, ele tem uma história imensa com a seleção, ele sai de cena antes de outros companheiros dessa geração, mas vamos lembrar o que ele jogou na Copa de 2018, que ele jogou na final da Copa de 2018, foi um absurdo. E assim, o Modric recebeu o prêmio e tudo, e acho que tem méritos nisso, mas eu não coloco o Rakitic num degrau tão abaixo, assim, por aquilo que ele apresentou na Copa do Mundo, né? É um cara muito importante do Barcelona, e é uma história interessante, né? Porque ele nasceu na Suíça, no contexto, enfim, de guerra da Iugoslávia, iniciou a carreira no Basel, rodou por outros países, mas nunca tinha jogado em si por um clube da Croácia. E ele até comenta, né, na apresentação dele, que se falassem para ele meses atrás que ele ia estar jogando no Hajduk Split, ele ia rir, porque acharia uma piada, e foi um grande esforço do clube.
E aí acho legal a gente olhar o contexto, né? Uma porque o Hajduk Split é a torcida mais fanática da Croácia, né? Eu considero mais fanática até do que o Dinamo de Zagreb. É o clube croata com maior força no período de Iugoslávia, né? O clube com mais títulos do antigo campeonato iugoslavo, então tem esse peso imenso, né? O Hajduk foi até importante ali no período de Segunda Guerra Mundial, né? De representação do futebol na luta contra o fascismo. Na época ele teve uma história bastante importante, embora a torcida hoje em dia já tem esse lado da extrema direita, mas enfim, é um clube que tem uma importância histórica muito grande, tem uma torcida muito fanática, é um clube que passou por um processo muito grave de crise financeira e a própria torcida ajudou nesse resgate, né? Um clube que hoje em dia tem a massa associativa. A massa associativa ela tem um peso importante na administração do próprio clube e tem um renascimento recente, sobretudo com os títulos de Copa da Croácia, mas é um clube que no campeonato croata ele amarga um jejum de quase 20 anos, né? Porque o Dinamo Zagreb é muito dominante na liga, quando o Rijeka, quando conseguiram quebrar essa hegemonia foi o Rijeka, né? Então existe esse contexto e é um clube que tem sido mais competitivo e que tem apostado mais nesses veteranos, né? Se a gente olhar um pouco para o time atual, para o elenco, tem jogadores com rodagem na seleção. O próprio Perisic voltou na temporada passada, ainda que voltando de problemas físicos. Enfim, tem o Livaja, que é um grande ídolo da torcida, embora tenha entraves ali com a seleção, mas tem uma história na seleção. Então existe esse clima de renascimento e o Rakitic é um cara que potencializa ainda mais, né? Potencializa ainda mais essa ambição do Hajduk Split, embora um ponto de desconfiança seja o técnico, né? Porque Gennaro Gattuso foi contratado e aí sempre se desconfia de um time que tem Gennaro Gattuso, mas é uma hegemonia capaz de cair essa do Dinamo de Zagreb e o Hajduk Split ele tem seguido passos interessantes nessa reconstrução possibilitada pela própria massa de torcedores e a chegada do Rakitic reforça um pouco isso. E só para pincelar sobre, enfim, a história do Ederson, da possibilidade de ir para o futebol saudita e, enfim, goleiros brasileiros, é interessante notar, né, que os goleiros brasileiros eles acabam tendo uma importância grande no futebol saudita. Tem a história do Marcelo Groi, né, que, enfim, no próprio Al Ittihad foi muito importante. E existe uma confiança, né, nos goleiros brasileiros num ponto fraco do futebol saudita, porque acho que assim, dentro dos limites de contratação de estrangeiros, muitas vezes buscaram ou jogadores de ataque ou goleiros, né? As defesas ficaram tanto quanto desguarnecidas no campeonato saudita, mas alguns goleiros vêm recebendo esse voto de confiança. Tem a questão até de alguns goleiros islâmicos, né? Se a gente for falar de Bono, enfim, se a gente for falar dos goleiros contratados, mas do próprio Mendy, né? Mas existe essa aposta nos goleiros brasileiros. O Bento foi, a gente até comentou no último programa, né? Assim, a escolha de carreira que dá para a gente debater, dá para a gente questionar, e existe essa possibilidade do Ederson, mas é interessante, né? Essa maneira como os goleiros brasileiros são vistos como alternativas recorrentes, assim, mesmo nos clubes menos ricos do futebol saudita, tem vários goleiros, né, brasileiros que estão lá, goleiros conhecidos no Brasil, até o exemplo do Paulo Vitor, mas outros goleiros que nem fizeram tanta carreira aqui, e o Ederson pode ser mais um desses cartazes, né, no mercado do futebol saudita que vem sendo um pouco mais certeiro, assim, eles estão contratando menos de baseada, até por todo o movimento que houve na temporada passada e até porque acho que eles perceberam o impacto, não foi exatamente acho que o que eles esperavam, mas é um negócio, uma possibilidade que existe que seria gigantesca, né, pensando pro contexto local, mas que tem essa base de aposta em goleiros brasileiros por lá. Acho que eu vou pegar essa parte do De Bruyne só pra reforçar, assim, saiu notícia aqui no fim de semana e tudo que o De Bruyne estaria acertado e eu
achei estranho porque eu não tinha visto no noticiário internacional. Isso foi aqui no noticiário nacional. E quando eu vi aqui no nacional, o Fred Caldeira, da TNT, dizendo que a informação que ele tinha, ele mora lá, né? Cobre times britânicos para a TNT, dizendo que o De Bruyne ia cumprir o contrato. O contrato do De Bruyne vai até junho de 2025. Então eu achei estranho isso. Mas existe uma especulação que ele pode ir, e aí eu fui entender o que aconteceu. Foi o Daily Mail que publicou isso, e os veículos brasileiros fizeram o famoso De Bruyne vai jogar na Arábia Saudita, diz jornal, né? Para quem é acostumado a acompanhar notícias de futebol, já conhece esse método. Mas de qualquer jeito, o que aconteceu foi que ele já tinha dado declarações que ele não pode desconsiderar e tal e tudo mais, mas ele também falou que vai cumprir o contrato dele e é muito provável que ele saia. Já tinha saído notícias que se chegasse uma proposta grande pelo De Bruyne, talvez o Manchester City liberasse. Mas não é o caso nesse momento, porque ele voltou da Eurocopa e disse para um veículo belga que ele vai cumprir o contrato, ele vai estar na próxima temporada no Manchester City, sem dúvida. Então, não sei por que aqui no Brasil publicaram como se fosse uma coisa certa. Agora, o Ederson, segundo os veículos ingleses, tem conversas para a contratação dele, conversas importantes, e por isso que o Manchester City já está se movimentando e está se falando do Donnarumma. O Donnarumma, enfim, eu acho normal que ele seja cogitado. O que me pega um pouco, né? E aí acho que vocês podem falar disso também, né? Mas enfim, é que ele não tem um jogo com o pé muito bom, né? Não é exatamente conhecido por ser um goleiro que tem uma saída limpa de jogo, né? E o Ederson é justamente conhecido por isso. E a saída do Manchester City tem muito do Ederson. Então, eu fiquei um pouco surpreso por isso. Eu teria que mudar o estilo. Não sei se também, porque o contrato do Guardiola vai acabar no ano que vem também, né? E muito se fala que talvez essa seja a última temporada do Guardiola. Então talvez já estejam pensando que não adianta contratar um goleiro pensando só no estilo do Guardiola, porque ele pode sair o ano que vem e aí, né? Enfim, então não sei, mas está se falando muito na contratação do Donnarumma no Manchester City, porque o Ederson pode deixar o time nessa temporada. O que eu acho muito ruim, é um ponto que a gente falou, é que assim, imagina se Ederson e Bento, dois jogadores de seleção, estão jogando na Arábia Saudita. Eu não acho que tem que deixar de convocar só porque está na Arábia Saudita. Hoje em dia não dá para fazer isso. Mas eu acho ruim para o futebol brasileiro que dois jogadores desse nível, se o Ederson for, o Bento já foi, né? O Bento, inclusive, foi contratado porque o Szczesny era a principal opção do Al Nassr e a Juventus não aceitou a proposta, né? Pediu bem mais dinheiro e os sauditas não quiseram dar. E aí foram no Bento, e o Bento foi mais fácil a negociação, porque o real é muito mais desvalorizado que o euro, né? Evidentemente. Então, uma proposta para tirar o Bento é muito menor do que para tirar o Szczesny, sendo que o Bento é mais jovem e, para mim, tem muito potencial de se tornar um goleiro de altíssimo nível. Mas eu acho ruim para a seleção brasileira, pensando que o Bento, para mim, era o que me parecia com mais condições de assumir a camisa 1 mesmo. Porque ele tem idade para ser o sucessor do Alisson e do próprio Ederson. Mas, enfim, é triste que se isso acontecer, mas é a realidade atual. Agora, eu estava lendo sobre a Arábia Saudita, eles não devem fazer, como o Stein até ressaltou, não vai ser um investimento igual na temporada passada, embora estejam contratando, mas agora é um outro momento, né? E essa coisa de jogadores que foram e já voltaram, né? A gente falou do Henderson, que foi o primeiro, né, que pulou fora, mas o Saint-Maximin já voltou, né? Ficou pouco tempo lá também. Foi emprestado para o Fenerbahçe do Mourinho. Agora o Rakitic ficou pouco tempo e já voltou também. Então tem uma questão, né? Assim,
O dinheiro é muito bonito, as pessoas gostam e é normal, a gente também gosta de ser valorizado pelo nosso trabalho e ganhar mais dinheiro, mas o custo, às vezes, as pessoas minimizam, né? Que é morar na Arábia Saudita. Tem um custo, e você ser parte do que é o projeto da Arábia Saudita, né? Esse Sim. custo, às vezes, fica minimizado, né, Yami? E só uma menção rapidinha, assim, reserva bom o Ederson tem, né? O Stefan Ortega Moreno foi cotado, inclusive, cogitado para assumir a posição, né? Porque ele entregou muito todas as vezes que entrou e é um cara que existe, que tem essa característica de jogo com o pé. Acho que o Donnarumma é mais por rótulo do que necessariamente por lógica, porque acho que seria lógico, assim, talvez contratar um goleiro mais jovem e dar espaço para o reserva, que já se provou que talvez seja o melhor reserva da Premier League atualmente, com condições de ser titular. Este é o podcast Meio Campo, em sua reta final. Eu mando um abraço para você que nos acompanhou por quase essa hora cheia. Toda segunda e toda sexta a gente conversa aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais um episódio, com bola rolando nos campos olímpicos e também com bola rolando aqui no futebol brasileiro e em outros lugares. Eu já falei, já brinquei com o Leandro Stein aqui sobre o bolo de peixe no começo da edição. E mando meu abraço para você, Leandro Stein, e até sexta-feira. Jogando essa bombinha no teu colo aqui, jogos da Premier League nos Estados Unidos? Interrogação. Os Estados Unidos não é de hoje, mas desde que o Messi foi para lá e desde que a Major League Soccer passou a ter investimentos mais vultuosos, né? Existe um forte lobby dos Estados Unidos para receber grandes eventos, né? Grandes competições, grandes eventos nos Estados Unidos. Tem sido, inclusive, a gente tem visto a Copa América, vai ver a Copa do Mundo, vai ver a Olimpíada, a próxima edição, tudo mais. E a Premier League? Você é a favor ou é contra? Beijo, abraço. Bom, eu sou contra, mas acho que é uma discussão que vai ser cada vez mais permanente, né? Porque ainda que existam esses jogos, enfim, esses jogos amistosos nos Estados Unidos, está claro que não é o que atrai público, e aí tem casos de sucesso de jogos de ligas americanas em outros países, embora seja um contexto totalmente diferente, né? Assim, em relação ao que é o público do futebol americano e o que é o público do futebol. Mas eu acho interessante, assim, especialmente quando é um clube como o Bournemouth, um clube pequeno, se contrapor a isso, porque a tendência é que os próprios clubes pequenos eles sejam jogados, né, como uma possibilidade, especialmente quando se discutia jogo de La Liga fora da Espanha. O Girona era um clube que entrava muito em pauta por ser um clube menor, de uma cidade menor, de não ter muita torcida, de ascensão recente. Então é importante, né, ter esse contraponto de um clube que talvez fosse exatamente usado como moeda de troca, né? É um pouco também o que acontecia antes, especialmente agora na NFL, por exemplo, eles abriram para franquias maiores, né? Mas antes eram franquias menores, geralmente, que faziam esses giros, esses jogos fora do país. Então, acho que é interessante ter esse contraponto, porque, enfim, né? Acho que desvirtua um pouco aquilo que a gente tem como senso de pertencimento no futebol, mas é uma discussão recorrente porque é financeiro, né? E a gente vai chegar num ponto do futebol em que não vai dar para entuchar mais jogo, que é o que todo mundo faz, né? Dar um jeito de entuchar mais jogo, entuchar mais time, botar mais time em campeonato. Vai chegar uma hora que isso já se tornou insustentável, mas vai ter uma hora que não vai dar mais para fazer esse tipo de manobra. E aí o jeito é fazer esse tipo de viagem, fazer esse tipo de transferência de jogo. E para conseguir alimentar essa bolha do futebol que cresce cada vez mais e, enfim, acho que pouco se discute, né? Muito se fala, mas pouco se discute de uma maneira séria, e esse é um possível caminho, mas é interessante, assim, ter esse contraponto, porque é uma questão super leaguer, né? Uma questão que entra na pauta constantemente, ainda mais com esses conceitos de Superliga. Bom, valeu, gente, até depois de 11 de agosto aí, porque sexta-feira estarei cobrindo a cerimônia de abertura no Brasil, não em loco, mas não estarei mais no podcast.
Perfeito, Leandro Stein, que trabalha para o Olympics. Eu trabalho com a Olimpíada, mas aonde? Não é que eu trabalho aonde, eu trabalho na Olimpíada, com a Olimpíada. Não só mas eu, como né, que é? Ian? É verdade, eu também estarei, talvez eu desfalque o podcast Meio Campo, pois estarei na Olimpíada trabalhando para a Olympics, para a Olimpíada. E foi difícil explicar para algumas pessoas, viu, Lobo? Porque a pessoa pensa igual, pô, não, você tá trabalhando para um veículo que vai... Não, para a Olimpíada. É Tem que falar divertido, é divertido. pra comunicação do COI, né? Talvez Exato, fique mais fácil. é igual quando começou a internet, que tinha gente que achava que a internet era o UOL. Se abria a internet, já saía a página. Você não sabia que tinha outros sites, né? É assim que funciona. Beijo pra você, Lobo. Um beijo, aliás, para ficar no assunto olímpico que alguém perguntou aqui sobre o Felipe Laureano, meu xará, por que a Grã-Bretanha não está classificada para as Olimpíadas? Então, ela teria no masculino e no feminino vaga para as Olimpíadas, mas foi um BO danado, principalmente no feminino, porque a classificação foi pela Liga das Nações e Escócia e Inglaterra caíram no mesmo grupo. Então houve, inclusive, um temor de marmelada, digamos, a Escócia entregar para a Inglaterra para que a Inglaterra fosse para os Jogos Olímpicos e aí tivesse. O que é um absurdo, assim, no ponto de vista... Pensa, né? Você acha que escocês... Quem acha isso não conhece um escocês. Houve essa polêmica, porque os dois caíram no mesmo grupo. Então, qualquer um dos dois que se classificasse, classificaria, né? E é um absurdo, porque, né, nenhum escocês entregaria o jogo, né? E no fim, a Inglaterra não se classificou no feminino, acabou não conseguindo a vaga, né? Mas, enfim, havia essa briga. E no fim, mesmo que conseguisse a vaga, como o masculino conseguiu, por ser o campeão europeu da categoria sub-21, não pôde jogar porque precisa de um acordo. Como a gente falou, no futebol, cada federação tem um órgão diferente. A FA é inglesa, tem a FA escocesa e tudo mais. Na Olimpíada tem que estar sobre o Comitê Olímpico Britânico. E para fazer esse acordo, existe um acordo que não pode ter uma seleção britânica, porque teria que ser um acordo entre todos. E não há esse acordo. Os escoceses não aceitam que os ingleses mandem e tudo mais. Então, provavelmente a gente não verá mais os times britânicos jogarem. No feminino existe uma briga para que isso aconteça, porque os times, principalmente a Inglaterra, é muito forte, mas é muito difícil o acordo político, né? Porque quem que vai abrir mão do poder? Em 2012 foram obrigados, e a FA foi a federação que comandou, né? A FA inglesa. Mas isso é uma coisa que os escoceses, galeses, norte-irlandeses não querem que se repita. Inclusive já foi proposto que, por exemplo, se for para fazer assim, cada Olimpíada seja uma das federações que comande. E aí a FA inglesa não quer. Né? Porque, por exemplo, 2016 seria a galesa. E aí é uma briga e ninguém quer. Então, acho muito difícil que aconteça, porque o país, efetivamente, politicamente, é Reino Unido, não é Inglaterra. Né? Inglaterra é uma das home nations que eles falam. Então, é uma briga que talvez a gente não veja se resolver. Então, é por isso que os ingleses e as inglesas não estão no futebol olímpico. E não estarão, provavelmente, por mais tempo. Então, até sexta-feira, eu estarei aqui e provavelmente teremos convidados. Já eu estou falando aí que ainda não podemos dizer, mas vamos ter. André e Jorge, Luiz Oliveira Bolinha, Hugo Calderano, Rafaela Silva, Caio Bonfim, Ana Marcela Cunha, Mayra Aguiar, Duda, a Carol Solberg. Tantos nomes serão ouvidos nos próximos dias. Olímpicos a gente vai lembrar, caramba, né? Com um pouquinho mais de esforço econômico, político, dava para a gente ser tão melhor nesse negócio tão legal que é a Olimpíada, dava para a gente ser uma potência tão maior esportiva. Faz parte. As coisas são como são. E a gente vai se divertir e vai se emocionar com o que tiver para nos acontecer. Beijo, um abraço, até sexta-feira com mais um episódio do podcast Meio Campo. Tchau, tchau.